Eu nunca pensei que política pudesse destruir uma família inteira. Sempre achei que isso era exagero, coisa de gente dramática, discurso de quem não sabia conviver com opiniões diferentes. Eu dizia isso com convicção, com arrogância, com a certeza de quem achava que estava do lado certo da história. Hoje, quando olho para trás, essa certeza me dá vergonha. Porque não foi um debate que eu perdi. Não foi uma discussão, eu perdi pessoas. Pessoas que eu amo, pessoas que não voltam mais. No começo, parecia inofensivo. Era só opinião, só posicionamento. Só justiça social. Só querer um mundo melhor. Pelo menos era assim que eu repetia, como um mantra, para mim mesmo e para quem estivesse por perto. Eu não percebia que, pouco a pouco, eu estava trocando diálogo por desprezo, escuta por julgamento, amor por ideologia. Eu achava que estava lutando contra um sistema injusto. Na verdade, eu estava lutando contra a minha própria família. As conversas em casa começaram a ficar tensas, depois curtas, depois inexistentes. Olhares atravessados, silêncios longos, portas batendo. Eu me lembro exatamente do dia em que percebi que algo tinha quebrado. Não foi num grito, foi num silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que dizem mais do que qualquer briga. Eu escolhi continuar defendendo uma causa, mesmo vendo quem eu amava se afastar. E o pior é isso, eu escolhi. Ninguém me obrigou. Eu deixei acontecer. Hoje, quando alguém me pergunta se eu me arrependo, eu não respondo de imediato. Porque arrependimento não é uma palavra simples. Arrependimento é acordar de madrugada com a sensação de que você perdeu algo que não pode ser recuperado. É lembrar de conversas que você poderia ter tido e não teve, de pedidos de desculpa que nunca fez, de abraços que não deu. Tudo isso em nome de uma ideologia que prometia empatia, mas me ensinou a odiar. Eu tô contando essa história agora porque talvez você esteja onde eu estive. Talvez você ainda ache que isso nunca vai acontecer com você. Eu também achei. E é exatamente por isso que você precisa ouvir até o fim. Eu cresci acreditando que dentro de casa a gente podia discordar de tudo. Menos de uma coisa, a gente sempre estaria ali um pelo outro. Meu pai pensava diferente de mim em quase tudo. Minha mãe tentava sempre apaziguar. Meus irmãos evitavam assunto sério para não virar discussão. Era uma família comum, imperfeita, mas unida. Pelo menos era assim que eu enxergava antes de deixar a política entrar no meio de tudo. No começo, ninguém levou a sério. Era só eu falando mais alto nas reuniões de família, comentando notícias, soltando uma ironia aqui, outra ali. Eu me sentia inteligente, informado. Diferente. Achava que finalmente tinha opinião própria, que não estava repetindo o que meus pais pensavam. Eu confundia maturidade com oposição. Questionar tudo virou virtude. Respeitar passou a parecer fraqueza. Eu lembro de defender minhas ideias como quem defende uma causa nobre. Eu acreditava que estava do lado certo da história. E quando você acredita nisso, qualquer pessoa que discorde deixa de ser alguém que pensa diferente e passa a ser alguém que precisa ser corrigido. Foi assim que eu comecei a falar com meu pai. Não como filho, como juiz, como se eu estivesse acima dele. As conversas começaram a mudar de tom. Onde antes tinha brincadeira, começou a surgir ironia. Onde antes tinha silêncio confortável, começou a surgir desconforto. Eu percebia, mas ignorava. No fundo, eu gostava da sensação de confronto. Me fazia sentir importante. Me fazia sentir parte de algo maior do que a minha própria vida. Eu passava horas consumindo conteúdo, repetindo argumentos, decorando frases prontas. Eu chegava nos encontros de família, com respostas na ponta da língua, esperando alguém discordar de mim para poder mostrar o quanto eu estava certo. E cada vez que alguém se calava, eu interpretava como vitória. Eu não percebia que aquele silêncio não era concordância. Era cansaço. Minha mãe foi a primeira a tentar intervir. Não tomando lado, mas pedindo calma. Pedindo para não transformar tudo em briga. Eu ouvi como censura, como tentativa de me calar. Eu disse que ela precisava se posicionar. Hoje, só de lembrar disso, eu sinto um aperto no peito. Porque ali eu já não estava mais discutindo ideias. Eu estava exigindo alinhamento. Meu pai começou a se afastar. Não fisicamente. Ele ainda estava ali, sentado à mesa, presente nos aniversários. Mas emocionalmente, algo tinha mudado. Ele falava menos comigo. Respondia curto. Evitava certos assuntos. E ao invés de me perguntar o porquê,
Eu escolhi a interpretação mais conveniente. Achei que ele não aguentava ouvir a verdade. Eu comecei a ver a minha própria família como parte do problema. Como gente atrasada, alienada, manipulada. É difícil admitir isso, mas eu cheguei a sentir vergonha. Vergonha de opiniões, vergonha de valores. Vergonha de quem me criou. E quando você chega nesse ponto, já não é mais política. É ruptura. As discussões ficaram mais frequentes, mais duras. Menos respeitosas. Palavras que nunca tinham sido ditas começaram a aparecer. Eu falava sem medir. Sem pensar no depois. E sempre tinha um depois. Um silêncio mais longo. Um clima mais pesado. Um afastamento maior. Mas eu segui em frente como se estivesse cumprindo um dever. Eu dizia a mim mesmo que aquilo era necessário. Que mudanças verdadeiras doem. Que toda transformação passa por conflito. Eu justificava cada ferida com um discurso. Cada afastamento com ideologia. Cada lágrima que eu causava com uma suposta causa maior. E é isso que mais dói hoje. Eu sabia que estava machucando, mas escolhi continuar. Se alguém naquela época tivesse me dito onde isso ia dar, eu provavelmente teria rido. Teria chamado de exagero. Teria dito que família que se ama aguenta discordar. Eu também achava isso. Até descobrir, tarde demais, que não é a discordância que destrói uma família. É a arrogância disfarçada de virtude. E o pior ainda estava por vir, muito pior. Depois disso, eu parei de perceber os limites. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo silencioso, quase confortável. Quanto mais eu me afastava da minha família, mais eu me aproximava de pessoas que pensavam exatamente como eu. Gente que me validava, que repetia as mesmas frases, que aplaudia quando eu falava mais alto. Eu troquei convivência por concordância. Eu comecei a frequentar ambientes onde discordar era visto como traição, onde questionar era sinal de fraqueza, onde tudo era dividido entre nós e eles. E, pouco a pouco, minha família passou a fazer parte do eles. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque não se encaixavam no discurso que eu tinha escolhido defender. Eu lembro da primeira vez que levantei da mesa no meio de uma conversa. Não foi um escândalo, foi pior, foi frio. Meu pai disse algo simples, algo que nem era ofensivo, apenas diferente. Eu respondi com ironia. Ele tentou argumentar. Eu levantei, fui embora. Naquele dia, eu senti orgulho, orgulho de não ter cedido. Hoje, aquele orgulho me envergonha mais do que qualquer erro financeiro que eu já cometi na vida. As datas comemorativas começaram a perder o brilho. Almoços de domingo viraram compromissos evitáveis. Mensagens no grupo da família passaram a ser ignoradas. E quando eu aparecia, era sempre com uma postura defensiva, pronto para o ataque. Eu não ia mais para estar junto. Eu ia para vencer. Minha mãe insistia em manter alguma normalidade. Tentava puxar assunto sobre coisas simples, trabalho, saúde, lembranças antigas. Mas eu sempre trazia tudo de volta para a política. Tudo virava exemplo, tudo virava argumento, tudo virava palco. Eu transformei a casa onde cresci em um campo de batalha ideológico. Com o tempo, meu pai parou de tentar. Isso é algo que dói mais do que qualquer briga. Quando alguém desiste de discutir com você, não é porque concorda. É porque cansou e eu só fui perceber isso muito depois. Na época, interpretei como vitória, como silêncio imposto. Como prova de que eu estava certo. Eu comecei a justificar qualquer comportamento meu com a ideia de que o fim justificava os meios. Se eu fosse agressivo, era porque a causa era justa. Se eu fosse desrespeitoso, era porque o outro era ignorante. Se eu machucasse alguém, era porque aquela pessoa precisava acordar. Eu parei de me ouvir, passei a repetir. Houve um dia específico em que algo mudou de vez. Não foi a maior briga. Não foi a mais barulhenta, foi a mais curta. Uma frase dita com calma, quase sem emoção, pelo meu pai. Ele olhou para mim e disse que sentia que estava perdendo o filho, mesmo eu estando ali na frente dele. Aquilo deveria ter me feito parar, mas eu escolhi seguir em frente. Eu respondi com dureza. Disse coisas que hoje eu não repetiria nem para alguém que odeio. Usei palavras que cortam laços. E quando eu saí pela porta naquela noite, eu não fazia ideia de que estava criando uma distância que talvez nunca mais fosse encurtada. Nos dias seguintes, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Continuei minha rotina. Continuei consumindo conteúdo. Continuei defendendo minhas ideias com ainda mais força
Como se aquilo apagasse qualquer dúvida. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Uma inquietação silenciosa começou a aparecer. Um incômodo que eu empurrava para o fundo da consciência sempre que surgia. Eu dizia a mim mesmo que era normal. Que rupturas fazem parte de mudanças. Que um dia minha família entenderia. Que eu estava do lado certo da história. Mas, pela primeira vez, essa certeza começou a rachar. Não o suficiente para me fazer parar. Apenas o suficiente para me deixar desconfortável. E quando a dúvida começa a surgir, a reação mais comum não é recuar. É avançar com mais força. Foi exatamente isso que eu fiz. E foi aí que eu me aproximei do ponto sem retorno. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes, não houve um grande anúncio, nem uma decisão clara. Foi pior do que isso. Foi o silêncio. Um silêncio que se estendia por dias, depois por semanas. Eu mandava mensagens curtas. Recebia respostas educadas, frias, distantes. Não havia mais confronto, e isso deveria ter me alertado. Mas eu interpretei como vitória, como se o conflito tivesse acabado. Na verdade, ele só tinha mudado de forma. Eu segui em frente como se tivesse feito a coisa certa. Continuei defendendo minhas ideias com ainda mais convicção. Passei a falar menos da minha família quando estava com outras pessoas. Não por respeito, mas porque no fundo eu sabia que algo tinha quebrado. E admitir isso seria admitir que eu tinha ido longe demais. Então eu segui fingindo que tudo estava sob controle. Foi nesse período que eu comecei a sentir uma solidão estranha. Não era falta de gente ao redor. Eu estava cercado de pessoas que concordavam comigo, que riam das mesmas piadas, que compartilhavam os mesmos conteúdos. Mas, quando eu voltava para casa à noite, havia um vazio que não se preenchia. Um incômodo silencioso que eu não conseguia explicar. E sempre que ele aparecia, eu fazia o que tinha aprendido a fazer, distraía a mente com mais discurso. Houve um domingo específico que ficou marcado para mim. Não porque algo explodiu, mas porque nada aconteceu. Era um almoço em família, ou pelo menos costumava ser. Eu apareci, cumprimentei todo mundo. Sentei à mesa, comi. Ninguém brigou. Ninguém levantou a voz. Ninguém discutiu política. E mesmo assim, aquele foi um dos dias mais pesados da minha vida. Meu pai quase não falou comigo. Não por raiva, por distância. Ele falava com os outros. Sorria em alguns momentos, mas comigo era sempre breve. Respostas curtas. Olhares rápidos. E aquilo doeu mais do que qualquer discussão anterior. Porque, naquele momento, eu entendi algo que demorei muito para aceitar. Eu não era mais uma pessoa com quem ele se sentia à vontade. Teve um instante em que nossos olhares se cruzaram. Foi rápido, mas eu vi ali algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era desprezo. Era tristeza. Uma tristeza cansada. Daquelas que vêm depois de muitas tentativas frustradas. E eu desviei o olhar. Não porque não me importava, mas porque encarar aquilo significaria ter que admitir tudo o que eu vinha evitando. Naquele dia, quando voltei para casa, eu senti vontade de ligar para ele. De falar alguma coisa. Qualquer coisa. Não para discutir, só para quebrar o gelo. Eu cheguei a pegar o telefone. Digitei uma mensagem. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei outra vez. No fim, não enviei nada. Convenci a mim mesmo de que ainda não era a hora. Que mais pra frente eu resolveria isso com calma, que dava tempo. Se tem uma coisa que eu aprendi tarde demais, é que a gente sempre acha que tem tempo. Tempo pra pedir desculpa. Tempo pra voltar atrás. Tempo pra consertar. Eu acreditei nisso com uma tranquilidade assustadora. E continuei adiando aquilo que mais importava, enquanto gastava energia defendendo coisas que hoje nem fazem mais sentido pra mim. Os meses passaram, a distância aumentou. Datas importantes passaram quase em branco, mensagens ficaram mais raras. E eu fui me acostumando com aquilo. Não porque era aceitável, mas porque era mais fácil do que enfrentar a culpa. A normalização do afastamento foi talvez o passo mais perigoso de todos. Porque quando você se acostuma a perder, você para de lutar para recuperar. Foi só quando algo inesperado aconteceu que a ficha começou a cair de verdade. Algo que não estava no meu controle. Algo que não dependia mais da minha vontade ou das minhas convicções. Algo que expôs, de uma vez por todas, o custo real das escolhas que eu vinha fazendo. E quando esse momento chegou,
Eu descobri da pior forma possível que algumas distâncias não se atravessam mais com palavras. Foi numa manhã comum que eu recebi a notícia. Não veio com alarde, não veio com grito. Veio numa mensagem curta, seca, dessas que já carregam um peso estranho antes mesmo de serem abertas. Eu lembro do celular vibrando na minha mão e de um incômodo imediato, como se o corpo tivesse entendido algo antes da cabeça. Abri a mensagem devagar, reli 2 vezes. E mesmo assim demorei para compreender. Meu pai tinha passado mal durante a madrugada. Nada muito claro naquele momento, apenas que ele estava no hospital. Apenas isso, nenhum detalhe, nenhuma explicação longa. Só o suficiente para fazer o chão desaparecer debaixo dos meus pés. No caminho até lá, eu tentei manter a calma. Disse a mim mesmo que não devia ser nada grave. Que era só um susto, que em algumas horas tudo estaria resolvido. Enquanto isso, minha mente fazia o que sempre fez melhor. Empurrava para longe qualquer pensamento que pudesse me obrigar a encarar o que eu vinha evitando há meses. Eu ainda acreditava que dava tempo. Quando cheguei ao hospital, a sensação foi de entrar em um lugar onde o tempo não funciona direito. Pessoas andando rápido, vozes baixas, olhares cansados. Minha mãe estava sentada, com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Quando me viu, levantou devagar, não chorou. Não gritou, apenas me abraçou. E naquele abraço eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Medo, um medo cru, sem discurso, sem argumento. Meu pai estava consciente, mas fraco. Muito diferente do homem que eu conhecia. Diferente daquele que sempre foi firme, presente, difícil de abalar. Ele me olhou quando entrei. Sorriu de leve, um sorriso cansado. Eu me aproximei da cama e, por alguns segundos, não consegui dizer nada. Nenhuma frase parecia adequada. Nenhuma palavra parecia suficiente. Eu pensei em tudo que eu poderia ter dito nos últimos meses. Em todas as mensagens que não enviei. Em todas as conversas que evitei. Em todas as vezes que escolhi vencer uma discussão em vez de preservar um vínculo. Tudo isso veio de uma vez, esmagando qualquer tentativa de racionalização. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha argumento algum para me defender. Ele segurou minha mão. Com força surpreendente para alguém naquele estado. Olhou nos meus olhos e disse, com uma voz baixa, quase sussurrada, que estava feliz de me ver ali. Não falou de política. Não falou de briga. Não falou de nada disso. Falou de coisas simples. Perguntou se eu estava bem. Se eu estava trabalhando muito. Se eu estava me cuidando, aquilo me desmontou. Porque ali estava alguém que eu tinha tratado como adversário, me tratando como filho. Alguém que eu tinha julgado, me oferecendo cuidado. E foi naquele momento que eu entendi, tarde demais, o tamanho da distância que eu tinha criado. Não porque ele tivesse deixado de me amar, mas porque eu tinha colocado tantas camadas entre nós que agora mal sabia como atravessá-las. Quando saí do quarto, eu senti um peso no peito que não vinha só do medo de perdê-lo, vinha do arrependimento. Um arrependimento profundo, daqueles que não se resolvem com um pedido de desculpa rápido. Eu comecei a entender que, mesmo que tudo acabasse bem, nada voltaria a ser exatamente como antes. Algumas palavras não ditas não se recuperam. Alguns silêncios deixam marcas permanentes. As horas seguintes foram longas, cheias de espera, cheias de pensamentos que eu vinha adiando há anos. Pela primeira vez, eu questionei tudo com sinceridade. Não a ideologia em si, mas o lugar que eu tinha permitido que ela ocupasse na minha vida, o espaço que ela tomou, o que ela substituiu e o preço que cobrou. Enquanto esperava notícias, eu pensei em quantas vezes eu tinha colocado uma causa abstrata acima de pessoas reais. Quantas vezes eu tinha confundido estar certo com ser justo. Quantas vezes eu tinha escolhido vencer uma discussão em vez de preservar um laço. E ali, sentado numa cadeira fria de hospital, eu percebi algo que dói admitir. Nenhuma vitória ideológica compensa a possibilidade de perder alguém que você ama sem ter feito as pazes. Naquela noite, eu saí do hospital diferente de como entrei. Não porque tudo estivesse resolvido. Não porque eu tivesse respostas. Mas porque algo dentro de mim tinha quebrado de vez. A certeza. A arrogância. A convicção cega. Pela primeira vez, eu me perguntei se aquilo tudo realmente tinha valido a pena. E essa pergunta, uma vez feita de verdade, nunca mais me deixou em paz. Depois daquela noite, eu não consegui mais voltar ao modo automático. Algo tinha quebrado de vez. Eu tentava seguir a rotina, trabalhar, responder mensagens,
mas tudo parecia deslocado, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. A imagem do meu pai naquele leito voltava o tempo todo. O jeito como ele segurou minha mão, o cuidado na voz. A ausência total de cobrança, aquilo me perseguia. Os dias seguintes foram de espera. Espera por notícias, espera por melhora, espera por qualquer sinal de que tudo ficaria bem. Eu visitava o hospital sempre que podia. Conversava com ele sobre coisas simples. Evitávamos os assuntos difíceis, não por acordo, mas por medo. Medo de dizer algo errado. Medo de tocar em feridas que talvez não desse tempo de fechar. E, no fundo, medo de descobrir que algumas coisas já não tinham mais conserto. Em uma dessas visitas, ele estava mais fraco, falava menos. O silêncio dominava o quarto. Eu me sentei ao lado e fiquei ali, apenas presente. Em certo momento, ele me olhou e disse que estava orgulhoso de mim. Não pelo que eu defendia, não pelas minhas opiniões, mas por eu estar ali. Aquela frase caiu como um peso e um alívio ao mesmo tempo. Peso porque eu sabia que tinha feito pouco. Alívio porque, apesar de tudo, ainda havia espaço para afeto. Na volta para casa, eu chorei no carro. Não de desespero, de vergonha. Vergonha por ter confundido firmeza com dureza, convicção com desprezo, coragem com arrogância. Eu percebi que tinha passado tempo demais tentando provar que estava certo e tempo de menos tentando ser um bom filho. E quando essa ficha cai, ela não cai devagar. Ela despenca. Eu comecei a revisitar mentalmente todas as discussões, todas as ironias, todas as vezes em que escolhi o ataque em vez da escuta. E algo ficou claro, não era a política que tinha me afastado da minha família. Tinha sido a minha postura. A política foi só a desculpa perfeita. O verniz moral que me permitiu ferir sem me sentir culpado menos até agora. Foi nesse período que eu me afastei, em silêncio, dos ambientes onde eu era constantemente validado. Não fiz anúncio. Não fiz ruptura pública. Apenas parei de comentar, parei de compartilhar. Parei de discutir. No começo, foi difícil. Parecia abstinência. Como se eu tivesse perdido uma identidade. Porque, em muitos aspectos, eu tinha mesmo. Eu tinha construído quem eu era em cima de oposição. Sem isso, eu não sabia muito bem quem restava. E aí veio o dia que eu temia. Não vou entrar em detalhes médicos. Não importa. O que importa é o sentimento. A ligação no meio da noite. A pressa. O corredor frio. O olhar da minha mãe. O silêncio que não precisava de tradução. Eu cheguei tarde demais para dizer tudo o que queria. Cedo demais para esquecer tudo o que eu devia ter feito. Não houve última discussão. Não houve acerto completo. Houve um fim com pendências. E isso é algo que a gente carrega. Não como culpa constante, mas como uma lembrança incômoda de que escolhas têm consequências que não respeitam o nosso tempo interno. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. Mais vazia, mais quieta. E eu passei a ocupar um lugar que eu mesmo tinha ajudado a fragilizar. Eu estava ali fisicamente, mas emocionalmente quebrado. Cada objeto, cada hábito, cada lembrança me confrontava com a pergunta que eu tinha evitado por tanto tempo. Valeu a pena. Eu não encontrei uma resposta simples. Ainda não encontrei. O que eu encontrei foi a certeza de que nenhuma causa, nenhuma ideologia, nenhuma certeza teórica compensa a perda de vínculos reais. Nada substitui o tempo que não volta. Nada repara completamente as palavras que não foram ditas. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez esteja pensando em alguém. Talvez esteja lembrando de uma conversa adiada. De um pedido de desculpa guardado. Se for o seu caso, pensa nisso com calma, não amanhã. Não depois, pensa agora. E escreve nos comentários o que essa parte da história te fez lembrar. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para não repetir o mesmo erro. Depois de tudo o que aconteceu, eu precisei reaprender a viver em silêncio. Um silêncio diferente daquele que eu usava para evitar conflitos. Esse era um silêncio de reflexão, de revisão, de luto. Eu passei muito tempo tentando entender em que momento exato eu tinha cruzado a linha. E a resposta nunca vinha clara, porque não foi um momento só, foram pequenas concessões. Pequenas arrogâncias. Pequenas certezas acumuladas. Eu não acordei um dia e decidi romper com a minha família. Eu apenas fui deixando de ouvir, fui deixando de respeitar, fui deixando de priorizar. E quando percebi,
A distância já era grande demais para ser atravessada com uma conversa simples. Isso me ensinou algo que eu gostaria de ter aprendido antes. A gente raramente perde tudo de uma vez. A gente perde aos poucos, enquanto acha que está ganhando. Nos meses seguintes, eu me vi obrigado a encarar quem eu era sem o escudo da militância. Sem os slogans. Sem o grupo que sempre me dizia o que pensar. Foi desconfortável. Em muitos momentos, foi solitário. Porque abandonar uma ideologia não é só mudar de opinião. É perder uma identidade inteira. É admitir que você construiu parte de si em cima de certezas frágeis. Eu comecei a prestar atenção em coisas simples que antes eu ignorava. Conversa sem intenção de convencer. Escuta sem preparo para o contra-ataque. Diferença sem necessidade de julgamento. Isso não me transformou em alguém perfeito. Longe disso. Ainda erro, ainda me irrito. Ainda discordo. Mas hoje eu entendo que discordar não exige desumanizar. E que estar certo não vale nada se o preço for perder quem está do seu lado. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo. Eu me arrependo, sim, mas não de ter pensado diferente. Eu me arrependo de ter deixado o pensamento ocupar um lugar que não era dele. De ter colocado uma ideologia acima da minha família. De ter confundido engajamento com virtude. De ter usado discursos bonitos para justificar atitudes feias. Não existe um final bonito para essa história. Não existe redenção completa. Existem cicatrizes. Algumas visíveis, outras não. Existem lembranças que doem menos com o tempo, mas nunca somem de verdade. E existe uma responsabilidade que eu carrego agora, a de não repetir o mesmo erro. Nem comigo, nem com quem ainda está por perto. Se você chegou até aqui, talvez esteja esperando uma conclusão clara, uma frase de efeito, uma resposta definitiva. Eu não tenho isso para te oferecer. O que eu tenho é um alerta sincero. Ideias passam, governos passam, discursos mudam. Mas o tempo não volta e as pessoas que você perde pelo caminho não são substituíveis. Se essa história te fez pensar, se ela te trouxe à mente alguém que você vem evitando, alguém com quem você adiou uma conversa importante, talvez ainda haja tempo. Talvez não para consertar tudo, mas para não piorar. Às vezes, isso já é muito. Se isso fez sentido para você, deixa o like agora. Não por mim, mas para que mais pessoas encontrem esse relato. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve no canal. Aqui, ninguém finge que não errou. E se você sentir vontade, escreve nos comentários o que essa história te fez lembrar. Às vezes, contar é o primeiro passo para não repetir. Depois de tudo que eu vivi, eu comecei a perceber algo curioso nas pessoas ao meu redor. Quanto mais eu falava da minha história, mais eu via reações silenciosas. Não eram debates, não eram confrontos. Eram olhares longos, respirações profundas, mudanças sutis no tom da conversa. Muita gente não discordava. Muita gente apenas se reconhecia. E esse reconhecimento quase sempre vinha acompanhado de uma frase baixa. Dita no canto da boca, como se fosse um segredo, isso também está acontecendo comigo. Foi aí que eu entendi que a minha história não era exceção, era sintoma. Eu comecei a enxergar padrões em amigos, colegas de trabalho, conhecidos distantes. Famílias rachadas por conversas que nunca deveriam ter virado briga. Irmãos que pararam de se falar. Pais que evitavam visitas. Filhos que tratavam os mais velhos como se fossem obstáculos morais. Tudo em nome de uma causa que prometia consciência, mas entregava divisão. Eu me vi em cada um deles. Vi a mesma rigidez, a mesma certeza. O mesmo olhar de quem acredita estar lutando contra o mal, sem perceber que está ferindo quem está mais perto. E sempre havia uma justificativa elegante. Um discurso pronto. Uma frase de efeito? Algo que soava inteligente o suficiente para abafar qualquer culpa momentânea. O mais perigoso disso tudo é que a sensação inicial é boa. Existe um prazer estranho em se sentir moralmente superior. Em acreditar que você enxerga algo que os outros não enxergam. Em se colocar como alguém do lado certo. Esse sentimento vicia. E quanto mais você se alimenta dele, mais você precisa de conflito para sustentá-lo. A paz começa a parecer tédio. O diálogo vira ameaça. A discordância vira ofensa pessoal. Eu comecei a lembrar de mim mesmo no auge disso tudo. Do jeito como eu entrava em conversas já preparado para atacar. Do modo como eu torcia para alguém discordar, só para poder descarregar tudo o que eu tinha acumulado.
Eu confundi intensidade com profundidade, barulho com razão. E só agora, olhando de fora, eu percebo o quanto isso era vazio. Muitas pessoas me perguntaram se eu me sinto enganado. A resposta não é simples. Ninguém me obrigou a nada. Eu não fui arrastado. Eu escolhi repetir. Escolhi confrontar. Escolhi priorizar uma narrativa em vez de pessoas reais. Mas seria mentira dizer que eu não fui influenciado. Eu fui, como muita gente, lentamente, de forma quase imperceptível. Um conteúdo aqui, outro ali. Um incentivo ao conflito. Uma validação da agressividade. Tudo embalado como virtude. E existe algo que quase ninguém fala: sair disso dói. Dói porque você precisa admitir que errou. Dói porque você perde pertencimento. Dói porque você percebe que queimou pontes que talvez não dê mais para reconstruir completamente. É por isso que tanta gente permanece presa, mesmo desconfortável. Porque o custo de sair parece maior do que o custo de ficar. Até que a vida cobra de forma mais dura. Eu gostaria de poder dizer que todo mundo percebe a tempo. Não percebe. Eu não percebi, muita gente não percebe. E é por isso que eu insisto tanto nessa história. Não para apontar culpados. Não para criar novos lados. Mas para alertar, para provocar uma pausa. Um freio interno. Um momento de reflexão antes que o afastamento vire definitivo. Se você está ouvindo isso agora e pensando em alguém específico, alguém com quem você anda evitando conversar, alguém que você trata com ironia ou desprezo por pensar diferente, eu te faço um convite silencioso: observa. Observa como você fala. Observa como reage. Observa se você está tentando entender ou apenas vencer. Essa diferença parece pequena, mas ela muda tudo. Talvez você ainda esteja no começo. Talvez ainda dê tempo. Talvez a distância ainda não seja tão grande. Eu achava que sempre dava tempo. E é por isso que eu repito: o tempo engana. Ele dá a sensação de que está do seu lado, quando na verdade ele só está passando. E quando você percebe, algumas conversas já não podem mais acontecer. Se essa parte da história está te fazendo pensar, deixa um like agora. Não como um gesto automático, mas como um sinal para você mesmo de que algo aqui tocou em você. E se quiser, escreve nos comentários o que passou pela sua cabeça enquanto ouvia isso. Às vezes, admitir em poucas palavras já é um começo. Eu continuo vivendo com as consequências das escolhas que fiz, não com autopunição, mas com responsabilidade. Eu sei que não posso voltar atrás em tudo, mas sei que posso evitar repetir. E se essa história servir para que uma única pessoa pause antes de romper, antes de ofender, antes de se afastar, então talvez alguma coisa boa ainda possa nascer disso tudo. Depois de tudo que eu contei, não sobra muito espaço para certezas absolutas. O que sobra é consciência. Consciência de que a gente costuma perceber as coisas tarde demais. Consciência de que muitas escolhas só mostram o verdadeiro custo quando já não dá para voltar atrás. Eu não conto essa história esperando absolvição. Eu conto porque conviver com o silêncio seria ainda pior. Hoje, quando eu olho para trás, não vejo um vilão claro. Não vejo um momento único que explique tudo. Vejo uma sequência de pequenas decisões, pequenas arrogâncias, pequenos desprezos que foram se acumulando até virar um abismo. E isso é o mais assustador de tudo. O abismo não aparece de repente. Ele se forma enquanto a gente acredita que está apenas sendo firme, coerente, convicto. Eu aprendi, da forma mais dolorosa possível, que amar alguém exige mais do que concordar. Exige cuidado, exige limite. Exige humildade para reconhecer quando uma ideia está ocupando um espaço que não é dela. Nenhuma causa deveria ter o poder de destruir laços que levaram uma vida inteira para ser construídos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria minhas opiniões, uma por uma. Eu mudaria a postura. Eu mudaria o tom. Eu mudaria a certeza com que eu julgava, porque o problema nunca foi pensar diferente. O problema foi tratar quem pensava diferente como inimigo. Foi aí que tudo começou a se perder. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que comigo foi extremo, que no seu caso é diferente, que ainda está sob controle. Eu também pensei isso, por muito tempo. Até perceber que controle é algo que a gente só percebe que perdeu quando já perdeu. Por isso, se existe algo que essa história pode deixar, é um alerta silencioso: presta atenção no agora, nos pequenos gestos. Nas conversas evitadas, nos silêncios que começam a se repetir. Eu sigo vivendo.
com lembranças boas e ruins, com aprendizado tardio, com a responsabilidade de não transformar convicção em arrogância de novo, não porque alguém me mandou, mas porque eu vi, de perto, o preço disso. E esse preço não cabe em discurso nenhum. Se você chegou até aqui, até o fim dessa história, é porque algo tocou em você. E agora vem o pedido mais importante de todo esse vídeo. Não é like, não é inscrição, é palavra. Escreve nos comentários o que essa história despertou em você. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo. Pode ser uma lembrança, um nome, uma situação que veio à cabeça enquanto você ouvia. Pode ser algo que você nunca contou pra ninguém. Aqui embaixo tem muita gente lendo em silêncio, tentando entender as próprias escolhas. Talvez o teu comentário ajude alguém que você nunca vai conhecer. Talvez ajude você mesmo a organizar algo que está guardado há tempo demais. Às vezes, escrever é o primeiro passo para não repetir o mesmo erro. Se você sentiu vontade de comentar, comenta agora. Quem ficou até o final já faz parte dessa conversa. E se esse relato te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a gente não finge que não errou. A gente conta, aprende e segue em frente com mais consciência.